Confira! Hoje nós vamos fazer um passeio pelo único município do Sertão que possui um sítio histórico tombado Patrimônio Cultural do Brasil e que ainda guarda características de uma cidade imperial. Eu estou falando de Icó, no centro-sul do estado. Confira! No Rastro dos Bois, primeira vila do sertão, centro econômico do Império, Icó nasce impulsionado pelo ciclo do couro. Proteção legal. Sítio histórico preservado conta com centenas de prédios espalhados pela cidade, como o primeiro teatro do Ceará e tradicionais igrejas. Comércio curioso, mercado público da cidade reúne produtos inusitados que mesclam tradição e regionalismo. Quem já teve a oportunidade de conhecer Icó, no centro-sul do estado, deve ter tido uma sensação de voltar no tempo. E não é apenas uma impressão, não. É que o local possui um dos 4 sítios históricos cearenses tombados Patrimônio Cultural do Brasil. E o único que é localizado no sertão. A cidade ainda guarda características coloniais e foi construída a partir de projetos urbanísticos portugueses. Por trás de cada fachada, frontão, arabescos dos prédios antigos, memórias de bravura, sofrimento e também de amor. O município é cravado no sertão e está a 375 quilômetros da capital. O alívio vem pelas águas do Rio Salgado, onde ainda persiste a imagem cotidiana das lavadeiras. O povoado se desenvolveu ao redor da fonte hídrica e foi batizado em tupi de Icó, água ou rio da roça. Do Rio São Francisco chegaram os primeiros homens brancos, com a meta de desbravar o chamado Sertão de Dentro e ocupar as terras cearenses no longínquo ano de 1682. Eles encontraram os índios Icó e na luta desigual prevaleceram. Junto aos homens do São Francisco, vieram grandes fazendeiros e o progresso. Na época, o Ceará ainda era capitania de Pernambuco e Icó ficava numa posição estratégica entre os dois estados, onde hoje é o Largo do Teberge, famosa praça do município. Já nos séculos 18 e 19, existia a Estrada Geral do Jaguaribe, por onde passavam produtos agrícolas e milhares de carros de boi por ano, o que fazia de Icó o maior interposto colonial do Ceará na época. A cidade de Icó, por ser uma cidade bem antiga, ela trouxe muitos fazendeiros de outras regiões, se estabeleceram aqui. É por isso que diz que a cidade de Icó, ela surgiu com o ciclo do couro, a criação do homem, do fazendeiro que criavam gados aqui às margens do rio Salgado, justamente com o rio Jaguaribe. E assim deu-se início a cidade de Icó. Icó foi a primeira comunidade do sertão a ser elevada à categoria de vila em 1738 e a terceira do Ceará, logo após Aquiraz e Fortaleza. Em 1842, recebeu o título de cidade. Pela importância que tinha, chegou a ser considerada capital não oficial do estado. Quando o Ceará desmembrou da capitania de Pernambuco, mesmo assim, as decisões do Ceará ficaram sendo tomadas aqui no Icó. Icó tinha uma ligação muito forte com o Pernambuco. É por isso que se diz que Icó foi capital do Ceará. Por quê? Porque as decisões do Ceará não eram tomadas em Fortaleza, eram tomadas aqui no Icó, até 1838. A influência portuguesa persiste até os dias de hoje. A cidade foi construída inspirada nos projetos urbanísticos de Lisboa. Todo o seu sítio histórico foi tombado Patrimônio Cultural do Brasil em dezembro de 1997, pelo IPHAN. A partir daí, todo esse patrimônio que nós temos está sendo protegido por lei, através do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. E hoje, qualquer reforma, a mesma pintura que o morador queira fazer, ele primeiro tem que consultar o IPHAN, através de um requerimento de foto, para depois ele receber um parecer com aprovação do IPHAN. Atualmente, 276 imóveis são protegidos. Entre eles está a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Expectação, a primeira construção da cidade, edificada em 1709, em estilo barroco. Ela começou como uma capelinha, feita para abrigar o corpo da filha de um importante fazendeiro da época. Ainda hoje, guarda vários túmulos de pessoas ilustres, uma tradição de séculos atrás. Isso aconteceu até 1851. As famílias ricas de tradições eram sepultadas aqui nas igrejas, logo após aí a grade onde recebia a hóstia hoje, né? E as famílias classe média era sepultada da grade para fora. Quanto a
classe simples, né? A pobreza era enterrada, sepultada ao redor da igreja. Isso era uma tradição que durou aqui no Icó até 1851. Você pode observar alguns jazigos que tem aqui, da família Nogueira Scioli, que foi uma família poderosa daqui do Icó, que governou o Ceará por muitos anos, né? Foram sepultados aqui no Icó. Outras igrejas também são tombadas, como a Igreja do Monte, de 1750, e a Igreja do Rosário, de 1763. A Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, de 1749, é outra edificação importante, não só pela estrutura arquitetônica, mas também pela religiosidade. A devoção ao santo leva milhares de fiéis às ruas do município todos os anos, numa grande festa dia 1º de janeiro, quando a imagem é conduzida pela multidão. No nosso passeio é possível encontrar ainda a Rua do Meio, ou Rua dos Escravos, conjunto de edificações populares de aspecto bem antigo. A prefeitura também está localizada num casarão tombado, o Palácio da Alforria, de meados de 1830. Há ainda os sobrados, residências de pessoas poderosas de séculos passados, como o sobrado Mariinha Graça. O mais famoso é, sem dúvida, este aqui, que tem mais de 200 anos. O sobrado de Bernardo Duarte Brandão, o Barão do Crato, influente personalidade do período. Rico, poderoso e polêmico, era um dos líderes da sociedade icoense e colecionou desafetos. Mas, segundo as lendas locais, ele não pôde ter seu principal objeto de desejo, o grande amor de sua vida, sua própria irmã. Conta alguns historiadores que o barão, por ser uma pessoa poderosa, culta, ele, quando deixou Icó para estudar na Europa, deixou a sua irmã muito pequena. Aí, quando voltou, encontrou sua irmã bonita e ambos se apaixonaram, né? Fizeram de tudo para casar e não conseguiram. Foram até a Roma e não conseguiram. Aí fizeram um pacto de morrerem solteiros. Ele morreu na Europa, ela morreu em Fortaleza. As únicas pistas concretas da paixão incestuosa estão neste outro prédio histórico, a Casa de Câmara e Cadeia de Icó, que teve a construção iniciada em 1744 e terminada em 1800. O local ainda preserva vários detalhes da prisão original, como cadeados e grades. Hoje, abriga o arquivo público do município e reúne documentos que remetem até 200 anos de história. Entre eles está o testamento do Barão do Crato. Aqui nós temos os documentos relativos ao testamento dele, aos bens que ele deixou pós-mortem. Muito foi de fato para a irmã, o que dá um respaldo um pouco um respaldo subliminar de que realmente o relacionamento aconteceu de alguma forma. Porque se não existem cartas, nem nada realmente objetivo do que aconteceu, pelo menos esse gesto sutil de deixar muito dos bens dele para ela já fundamenta muito do mito. Segundo o arquivista, existem ainda inventários sobre fuga de escravos, alforrias conquistadas e até de crimes bastante inusitados, como o de furto de moças. O local também foi palco de importantes momentos da história, como reuniões da Confederação do Equador, que pretendia emancipar o Nordeste do restante do Brasil em 1824. E toda essa memória pode ser acompanhada de perto. Aberta ao público, segunda a sexta, no período da manhã e à tarde. É um arquivo público. Isso aqui é uma riqueza de abrangência pública. Não se precisa marcar horário, nem nada. É só vir aqui e procurar, porque a intenção, o fulcro maior, de fato, é a divulgação do tesouro arquivístico que aqui está preservado. No próximo bloco do programa Municípios, a gente vai conhecer o primeiro teatro a ser construído no Ceará e as histórias por trás das cortinas. Já